Para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Para vocês que já me conhecem, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o assunto do vídeo é: Exu e Pombagira podem fazer o mal? Gente, é óbvio, para quem já conhece youtubers grandes no meio umbandista barra candomblessista, é óbvio que vocês já ouviram falar da Lauren, já viram o vídeo polêmico dela em relação ao lado sombrio de Exu e Pombagira. Eu não vim aqui fazer um vídeo resposta ao vídeo da Lauren, até porque eu já fiz uma espécie de vídeo resposta anteriormente, só que eu não tinha muita segurança para falar diante da câmera. Eu não tinha uma percepção mais ampla do tema em relação ao que eu tenho hoje, apesar de ainda não ser da doutrina umbandística. Eu não sou da Umbanda ainda, eu já tenho a partir dos contatos que eu já tive com os Exus, pombageiras, eu já tenho uma percepção, uma ideia, né? E até, por que não dizer, uma intuição de como eles trabalham, qual é a linha de raciocínio deles, a linha de trabalho, por mais que nós estejamos muito longe ainda de entender o que é o campo espiritual, né? Então, o que eu estou falando aqui, deixando claro, é a opinião de uma pessoa iniciante, que ainda não iniciou na Umbanda, mas o que eu tenho para mim como verdade, né? O que a minha intuição diz. Então, basicamente, a Lauren, ela diz nos vídeos dela que Exu e Pombagira não devem ser santificados, como a maioria da parte, se não quase toda, né, a comunidade da Umbanda e Candomblé fazem. E eu já falei para vocês aqui o que eu acho sobre isso, né, que a gente não conhece o campo da espiritualidade de maneira tão ampla assim, e que, pelo que eu lembro, na época, eu até falei no vídeo que eu meio que concordava com ela, porque as pessoas estavam julgando, atirando pedra e não sabem da vivência de cada um. Isso permanece sendo válido, não vou retirar. O que eu vim aqui acrescentar agora é o que eu acho baseado na minha experiência. A Laura, no último vídeo, no vídeo mais recente dela, ela veio falando de que pessoas tiveram a vida afetada no campo amoroso. Então, como eu acredito que eu tenha propriedade para falar sobre esse aspecto em específico, eu vou trazer aqui para vocês o que eu acho que acontece em relação a mim. Bom, não é segredo para ninguém que Exu e Pombagira todo mundo tem e que pode vir trabalhar com eles querendo ou não. Até de maneira inconsciente, um evangélico, por exemplo, uma evangélica pode ser inspirada, intuído a passar dicas, inspirados a ajudar pessoas através de Exu e Pombagira, né? Aliás, Exu e Pombagira vão agir através dessas pessoas, desses aparelhos. Correto. Tendo ciência disso, eu tenho ciência de que eu tenho Exu e Exu e Pombagira, querendo ou não, sempre trabalharam na minha vida, correto? Correto. Até então nós temos essa visão, né, de que Exu e Pombagira, eles, não em todos os campos específicos, por favor, não entendo mal. Eu não estou dizendo que tudo foi regido na minha vida por Exu e Pombagira. Estou dizendo que alguns campos da minha vida foram sim direcionados por Exu e Pombagira. Então o que eu acho em relação a que dizem que Exu e Pombagira... Vou falar sobre Pombagira agora em específico, tá, gente? Como a gente está falando de campo amoroso, Pombagira, né? A gente já faz a ligação. Então, o que eu acho? Vamos supor da seguinte forma, né? Vamos supor não, isso é o que realmente aconteceu. Eu vou parar com esse negócio de dizer vamos supor, porque eu sei que é o que a minha intuição diz, eu já tive sonhos sobre isso, eu tenho essa mania de falar vamos supor, talvez, então eu vou dizer com propriedade, né? Eu já tive sonhos regressivos, sonhos de regressões a vidas passadas, 2 vidas, né, pelo menos, sendo que uma dessas vidas eu sonhei várias vezes durante a adolescência e por parte da vida adulta, e era com a mesma pessoa, né, que no inconsciente você sabe que é você, só que em diversas fases da vida dessa outra pessoa que outrora fui, né? Então eu sonhei com essa pessoa na fase adulta, na infância, enfim. Minha intuição me diz que ela era uma pessoa fortemente arrogante, prepotente, rica, mimada e que brincava muito com os homens. Inclusive um dos sonhos que eu tive, um dos homens com os quais eu ou ela brincou, agia de forma bem irritada, né? Com o meu comportamento, com o comportamento dela. Eu vou falar o meu comportamento, vocês já entendem que eu tô falando dela, tá, gente? Porque eu já entendo. Foram tantos sonhos que eu já entendo como sendo eu. Então, ele reclamava do fato de que eu era muito egoísta. E no sonho eu só ria dele, né? Pelo que eu pude vê-la com muita clareza. Inclusive, em um dos meus sonhos regressivos, eu me vi na frente de um espelho, né? Ela tinha cabelos cacheados, ruivos. Isso explica a minha adoração desde a infância por cabelos ruivos. Eu achava uma coisa linda e eu não entendia de onde que vinha, né? E você pode dizer, mas várias pessoas veem o cabelo ruivo e acham belos. Mas eu me via com aquele cabelo ruivo ainda. Tanto é que com 11 anos eu tentei pintar meu cabelo de ruivo, foi um desastre. E não porque não porque não fique bem ruivo, né? Eu tenho mais recentemente, com 24, 25, acho que 25, 26 anos, eu pintei o cabelo de ruivo e ficou bem bacana, né? Mas enfim, eu sempre me vi como uma pessoa ruiva, eu sempre quis ter o cabelo ruivo e hoje
eu já sei diferenciar, né? Sei separar o que foi outra existência e o que é essa existência e ponto. Enfim, brinquei bastante com os homens. Então, o que que me acontece? Nessa existência, eu já sofri, já passei o pão com homens, né? E aí vocês vão dizer pra mim, ah, mas isso aí é pombagira agindo na sua vida, te jogando malandro, te jogando um homem safado. O tempo todo no teu colo pra você se dar mal. Gente, entenda uma coisa. Eu, pelo menos, acredito que pombagira e Exu entende-se que eles são seres mais evoluídos que nós. É claro que é como se fosse um degrau, nós somos aqui, pombagira e Exu tá aqui, que vocês nem estão vendo, tamanho da dimensão de superioridade espiritual que eles têm de nós, e acima, em tese, vem os outros, né? Eu já falei aqui sobre o que eu acho sobre essa questão de evolução espiritual, mas vocês entenderam, né? Eles estão acima de nós, ponto. Então, vocês acham realmente que pombagira e Exu vão perder tempo querendo destruir a sua vida, jogar malandro na sua vida só pra te ferrar? Não, gente. Acredito que pombagira pode ter agido na minha vida e me jogado esses homens para que eu pudesse, de alguma forma, aprender, tirar algo bom disso? Sim. A minha teoria agora eu vou falar pra vocês, né? Eu acredito que pombagira agiu na minha vida, permitindo que eu me relacionasse com esses homens. Eu não diria até que ela colocasse esses homens na minha vida, né? Mas ela permitia porque eu era uma pessoa muito afoita romanticamente. Eu era uma pessoa que queria muito acreditar no amor, né? Porque como eu não me amava, eu queria acreditar que alguém... Sabe aquela música que alguém vê em meus olhos, o que eu não posso ver? Que eu amava essa música, hoje eu acho ridículo, né? Porque eu acho que você que tem que ver nos seus olhos o que você tem que ver, e o demais não tem nem preparo, muitas vezes, para ver o que você tem nos seus olhos, o brilho, né? O que você tem de especial. Mas enfim, eu era muito desse tipo, por incrível que pareça. Para quem me conheceu antes, é uma grande muda de água pro vinho, renasci, né? Mas enfim, eu era o tipo de pessoa que não passava uma semana solteiro, sempre tinha algum modo de algum homem chegar até mim, e era sempre a mesma história. O homem chegava até mim, o homem me conquistava, o homem insistia, 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 o homem dizia que o sexo não era importante, que o importante era a minha presença na vida deles, que eu era uma pessoa especial, que eu era único, que eles não encontravam em outra pessoa que fazia sexos extremamente bons e satisfatórios, o mesmo que encontravam em mim, e eu sempre acreditava nessa babaquice, né? Porque eu queria acreditar, apesar de que minha intuição dizia o tempo todo, ou talvez até minha pombagira me intuindo, sabe? De que eu não deveria acreditar naqueles senhores, naqueles rapazes, que eu não vou dizer pra vocês que eles eram ruins, que eles eram cruéis, não, né? Porque eu quis acreditar, né? As pessoas estão aí pra enganar mesmo, e você vai se você quiser, tá entendendo? E eu ia porque eu queria mesmo, porque eu teimava com a minha própria intuição e talvez até com a minha própria pombagira. Então, como que eu acho que funciona? Como eu era uma pessoa muito carente afetivamente, dado ao fato de que em outra existência eu sempre tive todo homem que eu queria, então, consequentemente, nessa vida eu vinha insistindo nessa linha de que eu tinha que ter o tempo todo alguém comigo. Eu não procurava, vocês me entendem? Mas ainda assim os homens chegavam até mim. E eu não ficava uma semana solteiro. Uma semana solteiro. Eu não sossegava a rabeta. Essa aí é a linha mesmo para vocês terem noção, né? Que eu não sossegava minha rabeta, né? Então eu queria ter relacionamento, então o que, que eu acredito? Pombagira, ou então ela colocou realmente esses homens no meu caminho para que eu viesse a aprender, ou algo que eu acredito muito mais, ela permitiu que eu estivesse nesse caminho, né? Mesmo que porventura ela pudesse estar aí vindo a me intuir, para que eu de alguma forma tivesse em concordância com uma espécie de lei kármica, por assim dizer, né? Então, como eu aprontei, como eu brinquei bastante em outra existência, nessa vida eu vou ser o brinquedo, né? Uma vez brinquedo, o outro o brincador. Uma vez a caça, o outro o caçador, e assim por diante, né? Brincador, eu sei que não existe a palavra, mas vamos brincar aqui, né, gente? Vamos descontrair, vamos falar que vocês entenderam muito bem o que eu tô querendo dizer. Então, isso, pombagira foi ruim comigo? Não, gente, não. Tá entendendo? A pombagira, ela vem no trabalho da cobrança, né? Então, se em outra vida eu agi de maneira, eu me comportei mal, nessa vida, logicamente, fatalmente que eu vou, né, passar por esses reveses. Então, até o caso que a Lauren ela falou, de uma moça que sofreu, primeiro, acho muito complicado ela defender uma moça que ela não conhece, ela não sabe se nessa própria existência essa moça ela pinta e borda, ela mesma disse que essa moça é uma moça de classe média alta. Então, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, por favor, não venham aqui precipitar o que eu estou falando, mas, por exemplo, digamos que é uma moça super mimada, arrogante, prepotente, que trata todos mal, né? Que para ela só o que serve é a patente alta, a classe alta lá, que ela frequenta. Então, ela quer ser feliz no amor, mas ela faz o inferno, né? Ela causa o mal, ela magoa pessoas.
Então, isso pressupondo de que nessa existência ela esteja aprontando. Mas vamos dizer que nessa existência ela ande na linha, ela faça tudo bonitinho, como eu também, né? Na minha outra vida, que foi nessa mesma vida, se vocês estão entendendo, quando eu era o palhacinho, né? O brinquedinho alheio. Então, nessa vida, então, se eu for considerar somente essa vida, então eu era uma pessoa perfeita, né? Então vamos considerar que essa moça também, ela agiu muito mal em outra vida, em outra existência. Ela foi uma pessoa muito desregrada sexualmente, foi uma pessoa que brincou demais com os homens, foi uma pessoa que, sabe, pintou. Então, gente, me espanta até a Laura, que é uma pessoa que deveria pelo menos crer em reencarnação, em termos reencarnacionistas, porque a Umbanda é reencarnacionista, até onde eu entendo, tá? Me corrijam se eu estiver aqui errado. Então, obviamente, ela deveria procurar saber se a causa, tanto dos problemas que ela tem, quanto dos problemas que outras pessoas têm, que recorrem a ela para contar suas histórias, não vem de outra existência, porque pode ser o caso, né? Então, vamos colocar ainda também uma terceira opção, que nessa existência não é para aquela pessoa, assim como creio eu que seja o meu caso, perdão, não é para você encontrar alguém no seu caminho, para você preencher de alguma forma o seu campo amoroso, e você tá ali insistindo, tá ali insistindo. Então o que vai acontecer fatalmente? O pombagira não vai se meter, porque ela tá te intuindo ali o tempo todo, por mais que você não queira perceber que aquilo ali não é para você, e você tá ali insistindo. Então ela vai se retirar, ela vai se distanciar, e é aí que os seguns, né, os quiumbas vão se aproximar de você e vão te influenciar a fazer o errado. Vão te arrumar vários caras perigosíssimos, perdão, vários caras que vão te colocar, sabe, em caminhos mais tortuosos possíveis, várias tralhas em forma humana, e aí você vai reclamar de Exu e de Pombagira, porque Exu e Pombagira, Pombagira, nesse caso, permitiu que aquilo ali acontecesse. Pombagira fechou seus caminhos para o amor, que você não encontra ninguém. Primeiro que encontrar um homem decente é muito difícil, né? Então você culpar Pombagira por você não encontrar um homem decente é complicado. Depois que você culpar a pombageira porque você não acha um relacionamento sério, também igualmente é complicado, porque isso não é para ser para todos. Assim como Chico Xavier outra hora disse no programa Pinga Fogo, inclusive, que nem todo mundo veio para o meio da reprodução, né? Por meio do sexo, também nem todo mundo vem nessa vida para ter relacionamento, entendam isso. Então para de olhar a vida dos outros, para de ver a vida perfeita de Instagram, Facebook, redes sociais, que aquilo ali vocês estão vendo aí cada vez mais que a vida perfeita acaba em morte, acaba em suicídio, acaba em espancamento, acaba em tortura, e vocês ficam procurando ter aquela vida ali, quando vocês não conseguem, agem como crianças mimadas e culpam Exu e Pombagira. Aí agora você vai me perguntar, você garante que Exu e Pombagira nunca fazem o mal? Não. Primeiro porque os próprios pontos dizem que sim, fazem o bem e o mal também. Então eu acredito que isso vai depender da entidade, né? Assim como eles estão em evolução, ao contrário do que muita gente acha, né? Que Exu e Pombagira já estão no ápice da evolução, como eles mesmos dizem que estão em evolução a todo momento, eles são seres assim como nós diferentes, como nós encarnados, eu estou dizendo. São diferentes, né? Estão em diversos níveis, não estão todos no mesmo nível, né? Então pode ser que porventura algum ainda esteja de alguma forma agindo de uma maneira diferente, sabe? Pode ser que de alguma forma algum ainda esteja de uma maneira mais. Pera aí, gente. Perdão, gente, tive que parar, mas continuando. Então, primeiro que. Continuando onde eu parei, primeiro que os próprios pontos já dizem que eles podem fazer o bem, quanto também para fazer o mal. Então, entendam vocês que, assim como nós, eles não estão no mesmo patamar exatamente evolutivo. Então, alguns ainda, eles se propõem a fazer esse trabalho sim. Até porque é o trabalho deles, fazer a cobrança. Eles não estão colocando arma na cabeça de ninguém, não estão impondo nada a ninguém. Eles não estão dizendo para vocês, na cabeça de vocês, que se vocês não fizerem, se vocês não se meterem com determinadas pessoas, se vocês não fizerem tais atos, vocês vão se ferrar. Eles não estão dizendo isso, né? Mas eles cobram pelo mal que você faz, pela atitude errada, pelo passo errado que você dá. É errado, não cabe a mim julgar. A espiritualidade é muito ampla. Eu não conheço a espiritualidade, né? Então não tem como ter conhecimento. O que eu tenho como ter conhecimento, posso falar para vocês, é que se vocês acreditam na espiritualidade, se vocês acreditam que tem algo muito maior do que você, como é que você vai acreditar que a espiritualidade vai permitir que eles façam o que eles quiserem, supondo que o seu Exu e a sua pombagira em específico, eles fazem o mal, né? Fazem o além da cobrança. Coisa que eu ainda acho muito complicado. A não ser no caso específico de que vocês se distanciaram de todas as suas outras entidades, todos os seus outros guias, só se aproximaram de Exu e pombagira. Aí sim pode ser que vocês tenham entregado tanto o controle total da vida de vocês, sem conhecer a fundo o seu Exu e sua pombagira, e aí pode ser que porventura eles ainda sejam seres que são, de certa forma, menos evoluídos que outros e venham a fazer o mal para você, de maneira desregrada.
Mas ainda assim, você vai receber, eu vi isso uma vez em um vídeo, eu nunca vou esquecer, que é o seguinte, não lembro onde foi que eu vi falando sobre isso. Mas digamos que uma pessoa te dá um... Vou colocar diretamente no caso, tá? Vamos dizer que Pombagira te deu um soco. Mas se a espiritualidade maior ver que você merece apenas um peteleco, você vai receber, você vai sentir somente aquele peteleco. O resto vai ser retirado e você não vai sentir, não vai chegar até você, né? Agora, se você merecer o soco, você vai tomar o soco e você vai sentir o soco. E é isso que eu acredito, né? Então eu acredito em todos esses fatores, em todas essas possibilidades, né? Que eu mencionei aqui pra vocês. Agora, fazer o mal, puramente, sem consequência, sem que você tenha entregue todos os controles da sua vida na mão de Exu e Pombagira, sem que você tenha considerado todos os fatores de vidas passadas, dessa vida que você apronta, porque como eu já falei aqui, tem gente que causa. Ela acha que só porque ela não trai, mas ela pode mentir para os outros, pode enganar, pode ser homofóbica, pode ser racista, pode ser o que for nessa vida, pode ser elitista e preconceituosa socialmente, mas ela tem que ser feliz no amor porque ela não trai. Tá entendendo? Então busca analisar. Eu não tô falando direto pra Laura, eu tô falando pra pessoas que acreditam que Exu e Pombagira fazem o mal puramente, por pura brincadeirinha, né? Busquem perceber que existem outras existências e existe essa existência, nessa existência, outras áreas da vida em que a pessoa pode estar pecando. Espero que tenha ficado claro isso. Não vim aqui fazer vídeo resposta, não vim discordar da Laura e não vim concordar com a Laura. Eu vim aqui dar o meu ponto de vista a partir do momento do que eu acho que se passa na minha vida e do que eu acho que pode se passar na vida de outras existências e as pessoas, incrivelmente, ainda não estão fazendo a consideração. Porque numa lei reencarnacionista a pessoa não pensar nem em planos reencarnatórios, em existência encarnada. Anteriormente a pessoa não vir a pensar que o mal pode estar lá. Eu não sei nem o que está fazendo na Umbanda, no Candomblé ou no Kardecismo, né? Se você mesmo não acredita em reencarnação ou não considera em reencarnação, é a primeira coisa, pelo menos, que eu costumo pensar, né? Quando algo me acontece e eu não consigo encontrar resposta nessa existência, eu busco numa possibilidade anterior. E é isso. Valeu? Até o próximo vídeo. Quem tiver sugestão de vídeos, de temas, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui.